Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né, para quem está vendo todos os horários. E hoje é o 21º dia da Quaresma. Hoje a gente teve uma notícia prudente, né? Porém triste do nosso bispo, né? Dom Magela, que ele, né, sabiamente pela igreja pediu, não é o encerramento, né? Mas o tempo de evitar os aglomeramentos, os grupos. Então a gente vai ficar mais dentro de casa e vai ver as orações mais online, né? Até a Semana Santa. Então a gente fica um pouco triste, mas é uma situação que está acontecendo. Mais triste que isso são as mortes por esse vírus, né? Então esse vai ser um momento de oração, da gente se unir em oração, de ficar vivendo a quaresma mesmo, em casa, rezando, pedindo a intervenção de Deus. E isso, acredito, também é uma graça de Deus, né? A gente parar os nossos afazeres diante da quaresma e de tudo que está acontecendo e nos colocarmos em oração e conversão, né? Amém? Que num dia Jesus vai voltar. Então a gente está sofrendo agora um momento, mas a esperança é da eternidade. Então a esperança é eterna. Então entregar junto as orações junto com o Papa Francisco, o Papa Emérito e toda a igreja que está rezando para Deus, porque Deus, ele é em todas as horas, né? Não é só nessa hora. Mas vamos ler aqui então o Êxodo 21, ver o que Deus tem para falar hoje para a gente, para ter um consolo. Isso é muito bom porque o povo aqui, ele estava de uma escravidão e eles foram libertos. E no começo, eles não confiaram em Deus, só Moisés. E depois Deus os libertou. Então, acima de tudo, diante dessa doença, dessas dores, Deus está no controle, certo? E Jesus fala, aqueles que estão com Ele não se perderão, certo? Então, não percamos a esperança em Deus, certo? Que quem perdeu a esperança já não tem mais nada, certo? E Deus é a nossa esperança mesmo. Deus não é a última esperança, Deus é a primeira. Amém? Êxodo 21. Estes são os decretos que promulgarás. Ao comprares um escravo hebreu, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º sairá livre sem pagar nada. Se veio sozinho, sairá sozinho. Se veio casado, sairá com ele a mulher. Se foi seu dono quem lhe deu a mulher, e ele teve filhos ou filhas, a mulher e os filhos ficarão com o amo, e ele sairá sozinho. Se o escravo disser, eu quero bem ao meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, e não quero ser alforriado, então o dono levará diante de Deus e, encostando num batente ou no umbral da porta, perfurará a orelha do escravo com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então é como se fosse uma consagração, né? Para sempre. E a gente lembra que tempo que a gente está na escravidão, que o povo ali eles só lutavam pela força. Então não dá para a gente ler esse texto e pensar nos dias de hoje. Hoje não tem mais escravidão, certo? Hoje é trabalho e, tipo assim, negociado, mas naquele tempo era assim, entendeu? Então, 7. E Deus colocou essa lei, olha, se tem escravo, você vai ser durante tanto tempo, depois vai ser livre. Mas se ele achar que você é um bom senhor para ele, pode fazer isso de ser escravo dele para sempre, entendeu? Então era tudo ali dentro dos conformes das leis de Deus. Não era igual a gente ficou sabendo, né, lá da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, que judiava, etc. Né? Pela bênção de Deus,
a princesa libertou-os da escravidão. Então isso também foi a graça de Deus. Mas falando daqui da Sagrada Escritura, né? Se um homem vender a filha como escrava, essa não sairá como saem outros escravos. Se ela não agradar o seu senhor que a tinha designado para si, ele deve permitir que seja resgatada. Não tem direito de vendê-la a estrangeiros, por ter sido desleal para com ela. Se a destinar ao filho, deve tratá-la segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher para si, não deve privar a primeira do alimento, das vestes e dos direitos conjugais. E se lhe negar essas 3 coisas, ela pode sair livre de qualquer pagamento. Lembrando que no tempo de Abraão, né, o marido podia ter várias esposas, né, que ele sustentava as várias. Lembrando que isso aqui é no começo da criação do mundo, né? Então, né, o direito, a dignidade do homem está nascendo com a lei de Deus. Sem a lei era tudo animal, cada um por si, e o mais forte sobrevivia. Agora com o povo de Deus é diferente, ele tem uma lei a ser seguida, ele tem regras, porque Deus é bom e Deus olha por eles. Então, aqui Deus está começando a educar o seu povo. Sem isso, o povo era animal. Entendeu? Como animal. Respeito à vida, pela vida. Versículo 12. Quem ferir mortalmente um homem será punido de morte. Então se você matar alguém, você vai ser morto. Se não lhe fez tocaia, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, eu marcarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém tiver a ousadia de levantar-se contra o próximo para matá-lo à traição, deverás arrancá-lo até mesmo do altar para executá-lo. Então aqui Deus está falando assim, a parte, lembrando que é Deus falando para Moisés. Na parte aqui é, por exemplo, se você matar uma pessoa por acidente, então ele ia ser marcado e ia ser colocado em outro espaço, porque você matou como um acidente. Então você ia ser retirado do povo, mas aqui mais para frente vai falar até que sua culpa talvez fosse perdoada, né? Mas aquele que matou porque quis, ele é arrancado até do altar para executá-lo. Vou rezar mais rápido que a bateria está acabando. Quem ferir o pai ou a mãe será punido de morte. Então só de ferir. Quem sequestrar uma pessoa, quer a tenha vendido ou ainda se encontra em seu poder, será punido de morte. Então sequestro é punido de morte. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe seja punido de morte. Olha, se amaldiçoar é punido de morte. Então olha só, o pai e a mãe é sagrado. Se os 2 homens estiverem brigando e um ferir o outro a pedradas ou a socos, e este não morrer, mas tiver de ficar de cama, se o ferido se levantar e puder caminhar fora, apoiado no seu bordão, o agressor será inocentado. Deverás apenas indenizá-lo pelo tempo que ficou inapto e pelos gastos da convalescência. Então nem precisa explicar, vou só lendo direto. Se alguém ferir um escravo ou escrava a cacetadas de modo que lhe morra nas mãos, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver por 1 ou mais dias, não será vingado, uma vez que era propriedade sua. Se em briga de homens for atingida uma mulher grávida, fazendo abortar, mas sem maiores danos, o culpado será multado segundo o marido da mulher o exigir e os juízes decidirem. Se houver dano, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Lembrando que Jesus, no Novo Testamento, ele leva isso à perfeição, né? Que é no amar os inimigos. Aí Deus traz, Jesus, ele completa a lei. Aqui Deus só está educando o povo, que nesse povo entendia. Você fez o mal, você vai receber o mal. Então não faça o mal. Então Deus está tirando o mal da cabeça das pessoas. Amém? Do coração, né? Se alguém ferir o olho do escravo ou da escrava e o cegar, deverá dar-lhe a liberdade pelo olho perdido. Olha só. E se quebrar um dente do escravo ou da escrava, deverá dar-lhe a liberdade pelo dente quebrado.
Se um boi matar a chifrados um homem ou uma mulher, será apedrejado e não se comerá carne. O dono do boi, porém, será inocentado. Então, até os animais que matar um homem também recebem a punição. Ó. Mas se o boi costumava chifrar já antes, e o dono, mesmo advertindo, não o mantinha fechado, e se este boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Olha. Então, o dono que ele não cuidou para que o seu animal não parasse de matar, de tanto que ele matou, o dono também leva a punição do animal dele, porque ele tinha a obrigação de impedir, né, o seu animal de fazer o mal. Então, olha só, essa aqui é a culpa da responsabilidade, né? Que você não, omissão, né, deixou as coisas acontecer, é a responsabilidade sua. Se lhe impuserem uma multa de resgate de vida, deverá pagar a quantia em que for multado. Se o boi chifrar um menino ou uma menina, será aplicada a mesma lei. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o proprietário do boi pagará 300 gramas de prata ao dono do escravo ou da escrava e o boi será apedrejado. Aqui os escravos é como propriedade das pessoas, né? Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma cisterna e não cobrir, se nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna indenizará em dinheiro seu proprietário, mas o animal morto será dele. Cisterna eu não sei direito o que é, mas eu sei que eram umas poças d'água, assim, para pegar água, né? Depois eu falo certinho. Se o boi de alguém matar as chifradas o boi de outro, venderão o boi vivo e repartirão ao meio tanto o dinheiro como o boi morto, mas se era sabido que o boi costumava dar cornadas já há tempo, e o dono não mantinha fechado, então deverá dar um boi como indenização pelo boi morto que será dele. Então, mais uma vez, a lei da responsabilidade, né? Então, olha só para você ver, a lei de Deus é tudo para as coisas serem justas, né? Tá falando aqui para não matar e as consequências de quem matar, né? Tá falando de honrar pai e mãe aqui e as consequências de quem não honra. E a legalização do escravo, né, como que ele deve ser para ser um pouquinho mais justo. E também a coisa dos animais, que tem um animal seu que age mal e você não corrige, então você é culpado pela correção que você devia ter feito. Então olha que Deus está educando o seu povo. Então, do mesmo modo que Deus educou aquele povo para eles deixar de viver como animais e viver como filhos de Deus, nós pedimos hoje para Deus nos educar e voltar a colocar dentro de nós o sentido dos 10 mandamentos, né? Hoje em dia as pessoas, né, não pensam mais nos outros, justificam muitas mortes, até dos próprios bebês, né? Já não dão valor à união do casamento, às famílias. Então pedimos a Deus para os valores dos 10 mandamentos voltarem ao nosso coração. A gente viver uma vida na verdade, né? Não na promiscuidade e outras coisas que são vãs, né? Que não foi para que Deus nos criou. Então nesse dia nós apresentamos tudo isso e pedimos por intercessão da Virgem Maria, né, a extinção dessa pandemia, né, que estão dizendo, né, que é esse vírus, né, que está matando tantas pessoas. Que isso sirva para a nossa conversão e Deus livre, né, todos nós, dando-nos a vida e vida em abundância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essas 3 Ave Marias, uma em honra a Deus Pai, outra em honra a Deus Filho, e a terceira em honra a Deus Espírito Santo, honrando e louvando a Santíssima Trindade pela Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Libertai-nos, Senhor, desse
coronavírus e também do pecado.